Boa tarde, queridos e queridas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus e todos os amigos e amigas que estão sempre ligadas na nossa reflexão, sempre nos dando essa oportunidade de Deus falar em nós, através de nós e principalmente através pela sua palavra, e na sua palavra encontramos todas as respostas que precisamos para o nosso mundo exterior e para a nossa vida interior e até para a nossa vida exterior também. Esses dias nós temos falado sobre não andar ansiosos, que Jesus nos diz para confiarmos nele. Na penúltima reflexão nós citamos sobre não nos preocupar com vestimenta, com roupa, nem comida, nem com bebida. E hoje nós vamos citar o texto de Mateus 6,33, onde o Senhor nos diz e nos ensina, depois que aceitamos nosso Senhor como nosso Salvador, qual será agora as nossas buscas, né? O que devemos buscar, porque agora nós fomos transportados para outro reino, saindo do reino das trevas e transportados para o reino da luz. Então, em Mateus 6,33, ele diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Muitas vezes, erroneamente, por sempre entendermos, né, de maneiras distorcidas ou equivocadas a palavra de Deus, muitas vezes nós temos experiência e possibilidade de ouvir pessoas assim dizerem: eu estou buscando tanto o reino de Deus, mas não estou recebendo o que eu preciso. Não estou buscando a restauração da minha família, mas ela não vem. O meu filho que está desviado, mas ele não volta. O meu esposo que não está em Cristo e não se interessa em estar, o meu parente ou marido ou filho, a esposa que está desempregada, ou o meu esposo, enfim, a vida terrena. E nós vamos a Deus para pedir para que Ele dê uma solução em todas essas dificuldades que cada ser humano vive aqui embaixo. Porque Jesus nunca mentiu para nós, nunca escondeu que nesse mundo nós teríamos aflições, sim. Mas Tiago já diz uma palavra maravilhosa que nós sempre voltamos a esse versículo, que é com grande alegria, motivo de passarmos por provações, porque elas trarão para nós maturidade, crescimento, sabedoria. Então, voltando para o nosso versículo, onde nós vamos refletir nessas palavras, o que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus já implica em citar para nós, pela sua palavra, que o reino dele é justiça, como citamos ontem, amor e alegria no Espírito. É essa vida que Deus derrama sobre todos os seus filhos. A vida interior em primeiro lugar. Ele aplica a sua justiça na nossa vida interior. De que maneira? Vai nos afastando do pecado. Pois somos pecadores a vida inteira, seremos, mas não viveremos mais nas práticas do pecado. Porque o Espírito Santo vai fazendo a carne perder a sua força, os seus valores dentro de nós, o seu efeito. Então ela vai morrendo por não ser alimentada. Como uma pessoa, quando não se alimenta, definha e morre. Assim é a carne. Ela não vai ser retirada de nós, mas ela vai sendo mortificada a cada dia por Cristo Jesus. O amor que Ele derrama em nosso coração, porque o ser humano sem Cristo, ele não tem amor. Ele tem um amor, mas um amor natural, um amor que ele é amoroso, sim, é um amor que se dedica, mas muitas vezes esse amor ele se torna egoísta, ele se torna controlador, ele se torna possessivo, e o amor de Deus não. Como nós vimos lá em Coríntios 13, o amor é pacífico, é bondoso, é generoso, não se arde em ciúmes,
E tem um monte de predicados desse amor que podemos conferir outra vez. Então, ele diz que a justiça é fazer o reino de Deus trazer em nós. Ele é justo para fazer isso. O amor dele que se derrama em nós. E a presença da paz no Espírito em nosso interior. E todos esses atributos vão ser transferidos para a nossa vida externa, para a nossa vida debaixo do sol. Por recebermos a justiça de Deus, nós também vamos ser justos. Por receber o amor de Deus, nós também vamos ser amorosos. Pela alegria do Espírito Santo dele, que habita em nós, traz para nós, nós também vamos passar a ser pessoas alegres. Então, na nossa vida, que hoje é transformada com Cristo, ela tem que ser justa, amorosa e pacífica. Então, esses são um dos atributos que Deus revela nos seus filhos, fora os frutos do Espírito que ele vai receber. Então, o que a gente vê? Que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça é tudo isso que nós vamos receber de Deus, quando nós o aceitamos como nosso Salvador. E nós somos transportados para o reino dele, saindo do reino das trevas e entrando para o reino de Cristo Jesus. E ele diz, e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, o que é você buscar o reino de Deus na sua vida? É você viver uma vida semelhante a que Cristo viveu, usufruir dos seus ensinos, aplicar na sua vida, que vem através da sua palavra. É você aceitar os conselhos de Jesus, revelado na sua palavra, e vivê-los. Aceitar a correção, aceitar a forma de ele expor a palavra quando ele fala não para você e sim para você. Ser sujeito e ser submisso. Isso tudo são formas e caminhos para nós vivermos no reino de Deus. Mas nós vamos pegar um exemplo bem assim esclarecedor para nós, como vamos viver esse reino de Deus aqui na terra. Em primeiro lugar, ele diz em Colossenses 3, se portanto vós que já morreram e ressuscitaram em Cristo Jesus, busquem as coisas que estão no alto onde Cristo está. Então, por que ele diz vós se já, portanto, morreram? Se vós, todos vós que estão ouvindo, portanto, já morreram, vão ser ressuscitados, porque só ressuscita quem está morto. Pessoas vivas não ressuscitam. Então, nós temos que morrer para a vida terrena e nascer para o reino de Deus, aonde Cristo está. E nós vamos ver que isso aconteceu com Salomão. Salomão foi um homem que cresceu vendo Davi, seu pai, embora ele fez um monte de coisas que Deus desaprova, mas quando pedimos perdão ao Senhor de verdade, Ele nos perdoa, só que as consequências dos nossos atos errados, Deus ainda nos dá força para passar por cada uma delas, mas não retira da nossa vida. Por isso que Ele diz, tudo que o homem plantar, né, ele vai colher. Tudo que ele semeia, ele vai colher lá na frente. E Salomão, depois que o seu pai se acertou com Deus, casou com Betseba, depois de tudo aquele rolo que ele fez lá atrás, ele teve um filho e ele começou a crescer. Salomão cresceu e ia vendo a postura do seu pai em temor a Deus, em adoração a Deus, em amor a Deus. Então ele via que Davi era um homem temente a Deus. E Davi deixou muitos ensinos para ele. E depois que Davi morreu, ele tinha na sua consciência que o reino do seu pai passaria tudo para ele como passou. E ele teria que ter muita sabedoria para governar o seu povo, que era o povo de Deus que Davi tomava conta e que agora estava sob sua grande responsabilidade. Então, o que Salomão fez? Relata todo o texto.
Ele orou a Deus e Deus lhe apareceu no sonho. E Deus disse para ele: peça o que você quiser que eu lhe darei. Isso está em 1 Reis 3:5. Vocês podem até consultar essa história. E quando Deus apareceu para ele, o que Salomão pediu? Felizmente, graças a Deus, por ele ser um homem temente a Deus, ele pediu a Deus sabedoria para governar o povo. Pois a sabedoria, ela dá o discernimento, ela enche o coração, que é a mente, de discernimento. E o que ele precisaria para governar o seu povo com a justiça, que nós acabamos de dizer que Deus é justiça, e fazer bem para todo o teu povo, ele precisou pedir a sabedoria divina e o discernimento. Para quê? Para ele decidir o que é bom e o que é mal. Não só ele vê o que é certo e o que é errado, mas ele vê o que é bom e o que é mal para cada um. E não cometer erros na hora de dar sentenças, na hora de resolver situações, na hora de aplicar regras. E Deus viu que o coração dele estava com a motivação de verdade de ser um homem sábio. Ele só pediu isso, que ele precisaria ter sabedoria para governar esse grande povo que agora estava sob o seu comando. E ele não pediu vida longa, ele não pediu riqueza, ele não pediu que Deus acabasse com todos os inimigos que o pai dele tinha, que agora ia ser dele também. O que ele pediu? Retorno a dizer: sabedoria. E a sabedoria traz o discernimento. E como ele se excluiu das coisas debaixo do sol, o que Deus deu para ele sem ele pedir? Ele deu riqueza, ele deu fama, de forma que nenhum rei que pisou nessa terra e nenhum homem que pisou ou pisará nessa terra será rico igual foi Salomão. Em toda a vida dele, ele foi um homem que, quando você lê a história de Salomão, tudo que os olhos dele desejou, ele teve. Tudo que ele queria ter posse, ele teve. E a riqueza dele era tão grande que Salomão tinha prioridade nas suas ordens. Então a prioridade dele era colocar o reino de Deus em primeiro lugar na vida dele. Ele colocou o reino de Deus. Por isso que ele pediu para Deus: Senhor, dai-me sabedoria. E a sabedoria trouxe o discernimento, a preocupação dele de não prejudicar ninguém. Então ele precisava discernir o que era bom, o que era ruim. E Deus acrescentou tudo o que ele tinha. Ele deu além do que ele estava buscando, as coisas terrenas também. E no contexto, essas coisas são o que você vai receber de Deus na vida debaixo do sol. Se você pede o reino de Deus, ele também sabe das suas necessidades terrenas. Ele sabe que você precisa trabalhar, ele sabe que você precisa se vestir, ele sabe que você precisa ter financeiro, ele sabe que você precisa morar, ele sabe que você deseja casar, ele sabe que você deseja uma certa profissão. Deus sabe de tudo. Então o que vai acontecer? Deus vai trabalhar nas coisas que você precisa. As questões básicas da vida serão cuidadas por Deus o tempo inteirinho. Mas quando? Quando colocamos o reino dele em primeiro lugar. Salomão primeiro quis receber de Deus a presença dele. Ele não entrou em oração para dizer: Senhor, como que eu vou cuidar desses homens terrenos que são todos maus e a maioria é meu inimigo? Senhor, como é que eu vou cuidar de toda essa fortuna do meu pai que está aqui agora? Como que eu vou dar ordem para esses reis? Como que eu vou ter autoridade sobre todos aqui? Como que a minha mulher e os meus filhos e os empregados do meu pai vão me aceitar?
Como que o povo que agora eu vou dirigir vai me ver? Não, ele não pediu nada disso. Ele não pediu nada que era do curso terreno, mas ele pediu o que era do curso, de um relacionamento dele para com Deus. E Deus atribuiu a ele tudo o que ele não pediu: fama, riqueza, poder, dinheiro e glória. Então nós vemos que, erroneamente, como eu disse no início, muitas vezes nós vamos para a presença de Deus para pedir coisas terrenas. Nós não vamos pedir para Ele coisas que é do reino dele. Sabedoria é do reino de Deus. Conhecimento, discernimento, entendimento, tudo isso são coisas do reino de Deus. Por quê? Ele nos criou. Então ele é o gerador da nossa mente. A sabedoria humana é importante, você ter entendimento, você ter discernimento das coisas práticas aqui da vida do sol, mas a sabedoria humana ela é rasa, ela é limitada, ela é cega. E a justiça também é cega. Por quê? Porque não vê além daquilo que ela está vendo no momento presente. Agora Deus não, Ele vê além do momento presente. Ele vê o futuro. Ele vê tudo que pode chegar até nós. Por isso que Salomão disse: Senhor, dai-me sabedoria, porque eu tenho que cuidar desse povo. E só tu sabes o que passa dentro da cabeça deles. O que eles pensam, o que eles precisam, o que imaginam, como que eu vou governar esse povo com justiça. Como que eu vou governar esse povo com discernimento? Eu não tenho, eu preciso. A minha mente é muito limitada, é muito pequena. Eu não quero viver em conflito, eu não quero viver em confusão. Ainda mais com o meu povo, que é o povo do Senhor. E na nossa vida, nossos amados irmãos, não é diferente. Então nós temos que fazer como Salomão: busque o reino em primeiro lugar, mas buscando ter uma meditação, né, na palavra de Deus sempre, meditar, refletir, como a gente está fazendo aqui. O que a palavra trouxe para nós hoje? O que Deus diz aqui? E Jesus confirma: busque, pois, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então não é buscar Ele para resolver as nossas coisas aqui embaixo. Ele já resolve se nós estivermos com Ele. Quando está dando tudo certo na nossa vida, será que nós temos a audácia de dizer que está dando certo porque a gente está fazendo certo? Porque a gente está contribuindo para que fique tudo bem? Que a gente tem essa possibilidade de trazer essa paz? Não, nada vem de nós. Por estarmos ligados ao Senhor, buscando o seu reino, consultando a sua palavra, estando face a face com Ele, orando, colocando tudo no teu altar, também a nossa vida debaixo do sol, Deus está cuidando de cada detalhe. Deus está cuidando da sua postura, como você vê as coisas, como você conversa com as pessoas, as palavras que você usa para não ferir as pessoas. As escolhas que você faz não é só para você, as pessoas também acabam usufruindo e vivendo a consequência dessa escolha. Se ela é boa, todo mundo usufrui, se ela é ruim, também vão usufruir. Vai esparramar para todos o que é bom e o que é mal. Então, por isso que nós temos que todos os dias revelar o nosso coração, trazendo sempre a palavra de Deus. E Ele vai revelar para nós o que está em primeiro lugar. E na nossa vida, quando nós levantamos pela manhã, nós já temos que buscar o reino de Deus, porque nós temos que cuidar, não do povo como Salomão cuidou, mas nós temos que cuidar de tudo que Deus colocou em nossas mãos. É um grande desafio. Nós não temos diferença de Salomão. Salomão foi rei de uma nação, de um povo, e nós somos reis através de Cristo Jesus, organizando a nossa vida. Já é um grande governo, nós sabemos organizar a nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos organizar nem a nossa mente
como é que nós vamos organizar a nossa vida pessoal, como é que nós vamos organizar a vida da nossa família, como é que nós vamos organizar a vida dos nossos filhos, do nosso marido, ou das esposas, ou no trabalho. Eu digo organizar não é tomar posse, mas você ser uma pessoa organizada. Que quando você é organizado, você sabe para onde você vai, você sabe o que você está fazendo, você tem direção. Agora, uma pessoa desorganizada, ela não tem direção, ela não tem foco, ela não sabe para onde ela vai ir. O dia está empurrando ela e ela está passando o dia. Mas quando ela chega no final desse dia, ela está exausta, sugada, cansada, porque ela está perdida dentro das próprias tarefas que ela tem que fazer. Agora, se ela busca em Deus a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, ela vai se tornar uma pessoa organizada. Para tal setor, eu vou ter que me organizar dessa maneira. Vou falar com os filhos? A palavra ensina como devo falar com os filhos. Vou ter um tratamento com o meu marido diário? A palavra vai ensinar. E o marido com a esposa também vai ensinar. A palavra ensina como temos que tratar o nosso próximo, os de dentro da igreja, os de fora da igreja, nossos colegas de trabalho. Sim, a palavra vai ensinar tudo. Então você vai ser uma pessoa que você vai reinar sobre a sua vida interior, porque Deus está reinando em você. Então você vai ter aquele controle no seu lado externo. Então você vai poder governar a sua vida com segurança, com prazer, com alegria e com paz. Quando nós não recebemos o governo divino, nós não governamos nada. Porque o governo é aquele que tem tudo no seu controle. Mas não no seu controle para você ser um controlador das pessoas, mas controlar as situações, ver o que está sendo bom, o que não está sendo bom, o que está sendo mal e o que está sendo ruim, porque tem grandes diferenças entre um e outro. Então você vai ter uma visão ampliada, aberta, profunda de cada situação e vai saber lidar com cada uma delas. Esta é a vida que o reino de Deus traz para nós. E é essa vida que Deus quer que nós busquemos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Qual coisa? As terrenas. Tudo que você precisa na vida terrena, Deus vai organizar. Por quê? Porque a principal prioridade da tua vida já está lá, no reino de Deus. Essa é prioridade. A terrena é secundária. E muita gente está trocando, está pondo a secundária, que é a vida terrena, em primeiro lugar, e deixando a vida em primeiro lugar, no quinto lugar, ou talvez até no último. Por isso que a fé se abala, porque a fé não pode ser abalada. A fé é um dom de Deus, e tudo que Ele deu tem estrutura. É estruturada na rocha, que é Cristo Jesus. Então a fé jamais é abalada. Mas o que está abalando ela? Porque você ainda não tem o governo da tua vida. Em Cristo Jesus, você está desgovernado, porque não é Ele que está te governando. E automaticamente a tua vida debaixo do sol será desgovernada também, porque é Ele quem vai governar e quem governa. Então que essa reflexão que Deus tanto está falando no nosso coração, para nós não andarmos ansiosos, nós temos que depositar toda a nossa confiança em Deus. E aqui para nós, nessa vida terrena, a gente só confia em quem a gente conhece. E ainda estamos arriscando o olho, hein? Porque vamos confiar em pessoas que são imperfeitas e têm defeito. Olha para você ver como é o coração humano. Em vez de dar prioridade, confiar e conhecer aquele que é perfeito, que nunca erra e conhece tudo e todas as coisas até o fim dos séculos. Que essa palavra esteja viva no teu coração, na tua mente e na tua vida, e viva ela. E sinta a paz de Cristo Jesus em você,
em tudo que você fizer, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, exale o bom perfume de Cristo. Fiquem na paz de Cristo Jesus. Amém. Boa tarde, queridos e queridas.